Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico focado no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, sou perito criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo e professor de raciocínio lógico e matemática para concursos, e nessa aula eu vou resolver com vocês diversas questões da nossa banca VUNESP envolvendo o assunto de tabela verdade. A banca VUNESP gosta bastante desse assunto e eu vou te mostrar a técnica de resolução desse tipo de questões, beleza? Então bora para a nossa aula. Só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo eu sempre deixo aí, quem quiser fazer o download dos slides da aula, o link vai estar aí na descrição. Vai ter também o link do curso de raciocínio lógico focado na banca VUNESP que eu estou gravando. Tem também o link do resumão de raciocínio lógico focado na banca VUNESP, que é esse material aqui, ó. Só fazer o download gratuito que está aí na descrição. E eu vou deixar também o link da playlist com todas as aulas que eu vou gravar focadas para esse concurso, beleza? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa, resolver a nossa primeira questão. Banca VUNESP considera as afirmações e os respectivos valores lógicos atribuídos a cada uma delas. Então nós temos aí 5 afirmações, né? E cada uma delas com um valor lógico. A primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa, a quarta verdadeira e a quinta verdadeira. Na primeira, nós temos aqui uma proposição formada com o conectivo e, tá? Que é a conjunção. Na 2, nós temos o ou. Na 3, nós temos o condicional, que é o se então. Na 4, um outro condicional. E na 5 também, outro condicional. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui nessa questão com a tabela do e, do ou e do se então. Tá? Aqui do lado, pessoal, eu trouxe um resumo que eu desenvolvi que mostra pra gente o básico para resolver questões de tabela verdade, tá? Então, por exemplo, aqui para conjunção, o que eu preciso saber é que a conjunção, que é o conectivo e, só é verdadeiro quando for tudo verdadeiro, tá? Então, se eu tiver um falso, o e já vai dar falso. Ele só é verdade quando for tudo verdade, tá? Do ou, o que nós precisamos saber? Que o ou ele só vai ser falso quando for tudo falso. Então, se eu tiver um verdade, o ou ele vai dar verdadeiro. Ele só vai ser falso quando for tudo falso, tá? Por outro lado, nós temos o condicional, que é o se então. O que nós precisamos saber do se então, pessoal? Que ele só é falso quando a gente tiver a Vera Fischer, ou seja, a combinação de valor lógico verdade na primeira parte do condicional e falso na segunda parte. Somente essa combinação de valor lógico verdade na primeira, falso na segunda, resulta em falso para o condicional, beleza? Então, em resumo, o que nós precisamos saber dessa questão aqui, para resolver essa questão, é isso, tá, pessoal? Então, vamos lá. No item 1, a gente tem aqui a conjunção que possui o valor lógico falso. Galera, a conjunção só é verdade quando for tudo verdade. Então, ela pode ser falsa em diferentes combinações de valores lógicos. Então, eu não vou começar por essa conjunção, porque eu tenho diferentes possibilidades desse e ser falso, tá? No item 2, nós temos aqui o ou verdadeiro. Mais uma vez, aqui eu posso ter o ou como verdadeiro de diferentes formas, diferentes combinações de valores lógicos resultam no ou verdadeiro. O ou ele só vai ser falso quando eu tiver tudo falso. Qualquer outro tipo de combinação de valor lógico vai resultar em verdadeiro para o ou, tá? Agora, já no item 3, nós temos aqui o condicional falso, pessoal. O condicional, ele só é falso quando eu tenho a combinação de valor lógico verdade na primeira parte e falso na segunda. Ou seja, pessoal, eu já posso concluir que essa nossa primeira parte aqui é verdadeira e a segunda parte é falsa. Então, nós já concluímos que Francisco, de fato, é advogado, isso é uma verdade, e que Igor é jornalista é uma afirmação falsa. Então, eu concluo que Igor não é jornalista. A partir disso, nós podemos utilizar essas duas informações para descobrir o valor lógico das demais proposições. Olha só, Francisco é advogado, isso é uma verdade. Eu tenho essa informação aqui, Francisco é advogado, eu sei que isso daqui é verdadeiro. E aqui nós temos a conjunção, o e, certo? E esse e ele é falso, né, pessoal? O que nós sabemos do e? Ele só é verdadeiro quando for tudo verdadeiro. Se eu tenho aqui uma verdade e o resultado dele é falso, onde que está o falso, pessoal? Que tornou esse e falso? Só pode ser aqui, né? Então eu descubro que Gerson é analista
é uma mentira, isso é falso. Então eu sei que Gerson não é analista. Então, mais uma vez, como que eu concluí que Gerson é analista é falso, pessoal? Eu sei que o E, ele só vai ser verdade quando for tudo verdade. Se eu tenho verdade aqui e ele resultou em falso, então necessariamente essa nossa proposição aqui tem que ser falsa. Porque se fosse verdadeira, eu ia ter tudo verdade. Então eu descubro que Gerson é analista é falso. Eu vou utilizar essa informação aqui, ó. Gerson é analista, eu sei que isso é falso. Então vamos colocar aqui F de falso. Eu tenho aqui o ou, que é a disjunção inclusiva, e o resultado dela é verdadeira. O que nós sabemos do ou, pessoal? Que o ou só é falso quando for tudo falso. Se eu tenho falso aqui, então necessariamente isso daqui tem que ser verdadeiro, para que isso seja verdadeiro. Então, eu descubro que Hugo é engenheiro, é uma proposição verdadeira. Então, eu vou utilizar essa informação aqui embaixo. Ó. Hugo não é engenheiro. Vai ser o quê, pessoal? Se Hugo engenheiro é verdadeiro, então Hugo não é engenheiro é uma afirmação falsa. Isso é falso. Muito bem. Galera, aqui nós temos o condicional, não é? Olha aqui, ó. Se, então, tá? E esse condicional, ele é verdadeiro. Eu sei que o condicional, ele só vai ser falso quando eu tenho a Vera Fischer. Para não ter a Vera Fischer aqui, qual que é o valor lógico dessa nossa primeira parte aqui, pessoal? Necessariamente essa primeira parte tem que ser falsa. Porque se eu já tenho falso aqui, se eu colocasse o verdadeiro na primeira parte, eu ia ter a Vera Fischer, né? E eu não posso ter a Vera Fischer, porque a questão está me garantindo que essa nossa quarta proposição é uma proposição verdadeira. Então, necessariamente, Joel é assistente, é uma proposição falsa. Então eu descubro que Joel não é assistente. Então eu vou utilizar essa informação aqui, ó. Joel é assistente, eu sei que isso é falso. Isso é falso. Então eu vou descobrir que Lucas é técnico, é verdade ou falso, pessoal? Aqui nós temos o condicional, mais uma vez, ó, se, então, certo? E esse condicional, ele é verdadeiro. Para o condicional ser falso, eu preciso ter a Vera Fischer, mas eu não quero ter a Vera Fischer, né? Porque esse condicional ele tem que ser verdadeiro. Para ele ser verdadeiro, eu não posso ter V aqui, ó. Porque se eu tivesse V aqui, eu ia ter Vera Fischer, ou seja, o resultado seria falso e não verdadeiro. Então eu descubro que Lucas é técnico, é uma informação falsa. Então, com isso eu já posso analisar as opções de resposta, porque nós já descobrimos todas as informações sobre o Francisco, Gerson, Hugo, Igor, Joel e Lucas, né? Então, a partir dessas informações, é correto concluir que, vamos lá, Lucas é técnico? Vamos ver, pessoal. Lucas é técnico, eu descobri que isso é falso. Então, isso daqui é falso, não é o nosso gabarito, tá? Ele quer o que é correto concluir. Letra B, Joel não é assistente? Vamos lá, ó. Joel é assistente é uma afirmação falsa. Portanto, eu concluo que Joel não é assistente, é uma afirmação verdadeira. Então, essa é a nossa correta conclusão, gabarito na letra B. Beleza? Então, nessa questão, nós trabalhamos com 3 conectivos, né? Tabela verdade do E, do OU e do se então. O que foi fundamental para nós resolvermos essa questão? É saber que o E ele só é verdade quando for tudo verdade, que o OU só é falso quando for tudo falso, e que o condicional só é falso quando eu tiver a combinação verdadeiro-falso, nessa ordem, tá? Verdadeiro na primeira proposição, falso na segunda proposição. Beleza? Vamos avançar, vamos para a próxima questão. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer meu curso, focado na banca VUNESP, que eu resolvo diversas questões de raciocínio lógico, é só clicar no link que está aí na descrição. Então vamos lá, pessoal. Questão de número 2. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Então eu já sei que isso daqui eu tenho que considerar que é verdade. Então Luísa possui um gato é verdade. Henrique gosta de observar patos também é verdade. Rafael não tem bicicleta é verdadeiro. E Tiago não gosta de comer macarrão também é verdadeiro. A partir dessas afirmações é logicamente verdadeiro que... Vamos lá, pessoal. Na letra A nós temos aqui, ó,
o se então, que é o condicional. Na letra B nós temos o e, que é a conjunção. Na letra C nós temos o ou, que é a disjunção exclusiva. Na letra D nós temos o se então. E na letra E nós temos o ou. Então vamos lá, vamos analisar a letra A aqui, ó. Se Luísa possui um gato, então Rafael tem bicicleta. Vamos lá, galera. Luísa possui um gato. Isso é verdadeiro ou falso? Olha aqui, ó. Luísa possui um gato é verdadeiro. Então aqui é verdade. Beleza? Rafael tem bicicleta. Isso é verdadeiro ou falso? Rafael não tem bicicleta é verdadeiro. Então, Rafael tem bicicleta vai ser falso. Tá? Então eu encontrei aqui, pessoal, no condicional, a Vera Fischer, né? Verdade na primeira parte, falso na segunda. E é justamente o caso onde eu tenho que o condicional ele é falso. Então eu concluo que isso daqui é falso. Então não é o gabarito da nossa questão. Vamos analisar a letra B. Tiago não gosta de comer macarrão e Henrique não gosta de observar patos. Vamos lá. Tiago não gosta de comer macarrão. Verdade ou falso? Galera, Tiago não gosta de comer macarrão é verdadeiro. Então isso daqui é verdadeiro. E aí nós temos o E, né? O que nós sabemos do E? Só é verdadeiro quando for tudo verdadeiro. Então vamos analisar agora a segunda parte. Henrique não gosta de observar patos. Henrique gosta de observar patos é verdade. Então Henrique não gosta de observar patos vai ser falso, né, pessoal? Então se eu tenho falso aqui, ó, por o E ser verdade, tem que ser tudo verdade. Se eu tenho falso, já era. Isso daqui é falso. Não é o que eu estou buscando. Tá? Na letra C, nós temos o ou. Ou Luísa possui um gato, ou Tiago não gosta de comer macarrão. Vamos lá. Luísa possui um gato, é verdade. Isso é verdadeiro. Tiago não gosta de comer macarrão, também é verdadeiro. O que nós temos que saber do ou, pessoal? Olha aqui, ó. O ou, ele só é verdadeiro quando os valores lógicos são diferentes. Então, se eu tiver verdade de um lado, falso de outro, ou falso de um lado e verdade de outro, valores lógicos diferentes, o resultado do ou vai ser verdadeiro. Por outro lado, se a gente tiver valores lógicos iguais, verdade, verdade, falso, falso, o ou ele é falso, que é o nosso caso, né, pessoal? Aqui nós temos valores lógicos iguais, portanto, isso daqui é falso, então não é o nosso gabarito. Letra D. Se Henrique gosta de observar patos, então Luísa possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão. Vamos lá, aqui a gente tem um caso mais interessante. Ó. A minha primeira parte do condicional é tudo isso daqui. Henrique gosta de observar patos. E a nossa segunda parte é tudo isso daqui. Ó. Luísa possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão. Então observe que aqui a gente tem o E, ó, dentro do condicional, tá? Dentro da segunda parte do condicional. Então vamos lá. Henrique gosta de observar patos. Isso é verdade ou falso, pessoal? Isso é verdadeiro, certo? Então aqui eu tenho verdade na primeira parte do condicional. Vamos analisar a segunda agora. Ó. Luísa possui um gato. Isso é verdade ou falso? Luísa possui um gato. Isso é verdadeiro. Tá? Isso é verdadeiro. Tiago gosta de comer macarrão. Isso é verdade ou falso? Tiago não gosta de comer macarrão é verdadeiro. Então, Tiago gosta de comer macarrão vai ser falso. Então, aqui é falso. Tá? E aqui nós temos o E, né, pessoal? O que nós sabemos do E? Ele só é verdade quando for tudo verdade. Se eu tenho falso aqui, ó, já era, não deu tudo verdade. Então, necessariamente, essa minha segunda parte do condicional vai ser falso. E aí eu encontro a Vera Fischer, olha só. Verdade na primeira parte, falsa na segunda parte, vai resultar em falso. Não é o que eu estou buscando, não é o nosso gabarito. Então só pode ser a letra E o nosso gabarito, né? Vamos confirmar. Rafael tem bicicleta, vamos ver. Rafael não tem bicicleta é verdadeiro. Então Rafael tem bicicleta é falso. Então isso daqui é falso. Aqui nós temos o conectivo ou, que para ser falso tem que ser tudo falso, né? E a segunda parte, Henrique gosta de observar patos. Henrique gosta de observar patos é verdadeiro. Então, se aqui eu tenho uma verdade, já era, isso daqui vai ser verdadeiro, então o gabarito confirmado. Então, nessa questão, nós trabalhamos com condicional, trabalhamos com o E,
trabalhamos com ou e trabalhamos com ou, né, pessoal? É só resolver com calma, passo a passo, que não tem segredo, tá? Então vamos avançar, vamos para a próxima questão, questão de número 3. Considere N, P, Q, R, T afirmações simples para as afirmações compostas apresentadas a seguir. Considere também o valor lógico atribuído a cada uma das afirmações compostas. Se N, então P, esta é uma afirmação falsa. Galera, então vamos lá. Aqui eu tenho se então, certo? Que é o condicional, e um condicional falso. Eu sei que só tem um jeito do condicional ser falso. Que jeito que é esse? Quando nós temos a combinação verdade na primeira parte, falso na segunda, Vera Fischer. Então eu concluo que necessariamente essa minha primeira parte aqui, que é o N, é verdadeiro, isso tem que ser verdade, e eu concluo que o P, que é a segunda parte, tem que ser falso, tá? Então já descobrimos quem que é o N e quem que é o P, beleza? Item 2. Se Q, então R. Essa é uma afirmação falsa, mais um caso aqui de condicional falso. Então eu concluo que o Q tem que ser verdadeiro, certo? E o R tem que ser falso, beleza? Então, Q, verdade, R, falso. Show de bola. Item 3. Se P, então T, essa é uma afirmação verdadeira. Vamos lá, aqui nós temos mais um caso de condicional, tá? Mas o condicional ele pode ser verdadeiro de diferentes formas, né? Mas eu já sei quem que é o P, né, pessoal? Quem que é o P? Tá aqui, ó. P eu sei que é falso. Então aqui eu sei que é falso, tá? Então eu tenho a primeira parte do meu condicional é falsa. E a segunda parte do meu condicional eu não sei, né, pessoal? E eu não vou conseguir descobrir o valor lógico dela. Por quê? Porque esse condicional ele é verdadeiro. Se o T fosse V, eu ia ter falso na primeira parte do condicional e verdade na segunda parte. Não ia encontrar a Vera Fischer, então não ia ter problema. Realmente essa proposição ia ser verdadeira. E eu poderia ter também o T com o valor lógico falso. Assim nós teríamos falso na primeira parte, falso na segunda, também não ia encontrar problema nenhum. O que mostra pra gente que eu não posso afirmar quem que é o T, se o T é verdadeiro ou falso. É um valor lógico desconhecido. Então eu vou colocar uma interrogação aqui, ó, para dizer que eu não sei, que eu desconheço o valor lógico dele, tá, pessoal? Então, a partir dessas informações, é correto concluir que, vamos lá, se Q, então T é uma afirmação falsa, vamos ver, ó. Quem que é Q e quem que é T? O Q, nós vimos que é V, né, pessoal? É verdadeiro. Então, aqui eu tenho se verdade, então T. O T eu não sei quem que é. Então, eu tenho aqui na primeira parte do condicional verdade e na segunda parte um valor lógico desconhecido, que poderia ser verdade ou poderia ser falso. E essa alternativa está me falando que essa proposição é uma afirmação falsa. Galera, a gente não pode afirmar isso, né? Porque se o T, por exemplo, for falso, eu iria ter aqui a Vera Fischer e realmente seria falso. Mas o T poderia também ser verdadeiro. E aí nós teríamos verdade na primeira parte e verdade na segunda, o que ia resultar o condicional verdadeiro e não falso. Então eu não posso fazer essa afirmação que a letra A fez, tá? Então isso daqui não é correto concluir, beleza? Vamos analisar agora a letra B. N e R é uma afirmação verdadeira. Aqui nós temos, ó, conectivo E, que é a conjunção, tá? Conjunção do N com o R. Então quem que é o N e quem que é o R, pessoal? O N é verdade e o R é falso. Então, verdade e falso. Vamos colocar aqui, ó, verdade e falso. Galera, o que nós sabemos da conjunção? Só é verdadeiro quando for tudo verdadeiro. Se eu tenho um falso ali, já era. Essa proposição não é verdadeira. E quando a alternativa falou que ela é verdadeira, ela mentiu. Então isso não é correto afirmar, tá? Letra C. Q ou T é uma afirmação verdadeira. Vamos ver. Quem que é o Q e quem que é o T? O T eu não sei, né? O T é um valor desconhecido e o Q é verdadeiro. Galera, aqui eu tenho o ou, tá? Para o ou ser falso, só tem um jeito, que é quando tudo é falso. Se eu tenho uma verdade aqui, ó, essa verdade me garante que o resultado dessa proposição é verdadeira. Então, de fato, essa afirmação aqui vai ser verdadeira, portanto, é o nosso gabarito na letra C.
Show de bola? Vamos só confirmar o nosso gabarito analisando as demais alternativas. Na D nós temos P e Q é uma afirmação verdadeira. Vamos lá. Quem que é P e quem que é Q? O P, ele é falso, né? E o Q é verdadeiro. Então eu tenho aqui falso e verdadeiro. Para o E ser verdade, tem que ser tudo verdade. Se aqui eu tenho um falso, não tem como isso ser verdadeiro. Tá? Então isso daqui não é verdadeiro. Letra E, se R, então N. Quem que é R e quem que é N? Vamos lá. R é falso, tá aqui, ó. R é falso. E o N é verdade, tá? Então eu tenho aqui, se falso, então verdade, né? Aqui nós temos o condicional com a primeira parte falsa e a segunda verdadeira. O condicional ele só é falso quando eu tenho a Vera Fischer. Eu tenho a Vera Fischer aí, pessoal? Não, né? Para ser Vera Fischer, a primeira parte tem que ser verdade e a segunda tem que ser falsa. Aqui é o contrário, a primeira está falsa e a segunda está verdadeira. Então, portanto, isso daqui não é falso. Isso é verdadeiro. Então, quando a letra E afirma que isso é falso, ela está equivocada. Portanto, gabarito confirmado na letra C. Show de bola? Vamos avançar. Próxima questão. Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor. A afirmação necessariamente verdadeira é... Vamos lá, questão bem tranquila, né, pessoal? Nós temos aqui, ó, condicional, se então. E a questão falou que essa afirmação é falsa. Para o condicional ser falso, só tem um jeito. Que jeito que é esse? Que é quando nós temos a primeira parte do condicional verdade e a segunda parte falsa. Então, necessariamente, eu concluo que Ana é gerente. É uma afirmação verdadeira, isso é verdade. E que Carlos é diretor é uma afirmação falsa. Então, Carlos não é o diretor. Agora vamos analisar as alternativas. Vamos lá. Letra A, Carlos é diretor? Não. Carlos é diretor é falso, então isso é falso. B, Ana não é gerente ou Carlos é diretor. Ana não é gerente, pessoal, é uma afirmação falsa, né? Porque a verdade é que Ana é gerente, então isso é falso. Ou Carlos é diretor? Não, Carlos é diretor é falso. Então aqui nós temos falso ou falso. Para o ou ser falso tem que ser tudo falso, que é o que nós temos aqui. Letra C. Ana é gerente e Carlos é diretor. Vamos lá. Ana é gerente, isso é verdadeiro, tá? Só que aqui nós temos o E, ó. Carlos é diretor? Não, né, pessoal? Carlos é diretor é falso, então isso é falso. Nós temos aqui o E. Para o E ser verdadeiro tem que ser tudo verdade. Se eu tenho um falso, já era, isso é falso. Letra D. Ana não é gerente e Carlos não é diretor. Ana não é gerente é falso, porque Ana é gerente é verdadeiro. Como nós temos o E aqui, ó, eu já concluo que isso é falso. Porque para o E ser verdade, tem que ser tudo verdade. Se eu tenho falso aqui, já era, tá? Então, nosso gabarito só pode ser a letra E. Ana é gerente, que de fato nós sabemos que Ana é gerente, é uma verdade. Portanto, gabarito confirmado na letra E. Show de bola, pessoal? Resolvemos aí 4 questões da nossa banca VUNESP envolvendo o assunto de tabela verdade. Você percebe que sabendo o que está escrito aqui nessa tabela, pessoal, e é claro, colocando em prática na resolução das questões, dá para resolver tranquilo as questões da banca VUNESP, mesmo para quem está começando do zero, tá? É claro que nessa aula aqui, como é uma aula de resolução de questões, né, pessoal, a gente tem que ir direto aqui e resolver questão. Não dá para ir com tanto detalhe como no curso. Então, quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link vai estar aí na descrição. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.